Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula do meu canal. E nessa aula de hoje nós vamos mostrar para vocês quais são os 8 softwares que você, engenheiro, precisa conhecer para atuar com excelência na drenagem. Então, olha só, você que é engenheiro civil, você que é engenheiro sanitarista, ambiental, essa aula aqui é para você. Então, seja muito bem-vindo. Já vai deixando o seu like aqui nesse vídeo, para que esse vídeo seja apresentado para outros profissionais. Se você conhecer 2 ou 3 colegas aí que atuam na área, já clica em compartilhar, já mande aí para esses colegas também. E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva no canal para você garantir todas as atualizações que a gente está fazendo aqui ao longo dos dias, ok? Queria me apresentar inicialmente para você que ainda não me conhece. Eu sou José Costa, engenheiro civil, mestre em recursos hídricos e ajudo outros engenheiros a dominarem a drenagem urbana e faturarem R$ 10 mil ou mais nesse mercado. Já atuo no mercado há 14 anos, né? Sempre atuando com hidráulica, hidrologia, recursos hídricos, drenagem, modelagem, mecânica dos fluidos e por aí vai, né? E nos últimos 3 anos comecei a compartilhar um pouco das minhas experiências, do meu conhecimento aqui nas redes sociais. Então, YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, são canais de comunicação aqui que nós criamos para que a gente pudesse compartilhar essa experiência com vocês, esse conhecimento com vocês. E ao longo dessas ações, nós já tivemos aí, basicamente, muitas ações específicas, né? Jogando luz para esse tema, trazendo mais clareza para esse tema. Então, nós temos hoje em dia os nossos treinamentos, nós temos as nossas plataformas de capacitação, nossa pós-graduação, nossas apostilas, planilhas, lives, vídeos, aulas, PDFs, né? Nós temos também, pessoal, nós fizemos ao longo desses 3 anos edições de mini curso de drenagem urbana, que é um curso gratuito de 8 horas, onde você participa ali 4 aulas de 2 horas cada aula, para você aprender a desenvolver um projeto de drenagem urbana. Esse mini curso nós fizemos algumas edições, ele é 100% gratuito, e nós teremos a nossa última edição desse ano do mini curso, tá? E essa última edição está chegando, então eu queria já até deixar esse convite aí para vocês. Nós teremos aqui, a partir do dia 28/10, as nossas 4 aulas, dia 28, 30, 1 e 4 já de novembro, do nosso mini curso de drenagem urbana, onde você vai aprender aí todas as técnicas aplicadas aí em projeto, modelagens de drenagem urbana e, por fim, ainda vai receber um certificado de conclusão. Então, clica no link aí na descrição desse vídeo, faça a sua inscrição para que você possa participar conosco aí também, ok? E se você é aqui de São Paulo, principalmente, né, porque é até mais fácil para você, saiba que nós vamos fazer uma imersão presencial. Nós vamos ter aí um encontro presencial no dia 30 de novembro. Nós contaremos aí com a presença de diversos palestrantes conhecidos aí, que possuem uma expertise na área de drenagem, para que a gente possa vivenciar esse dia juntos de capacitação, de atualização, de networking e muito mais. Então vai ser um encontro aí presencial no Hotel Panambi, em São Paulo, e você é o nosso convidado também para a gente se encontrar pessoalmente lá, se capacitar junto, se atualizar e também criar e fortalecer as nossas redes de networking. Beleza? Então, pessoal, olha só, o nosso tema de hoje aqui, ele é voltado a softwares, né? Então, 8 softwares que você precisa conhecer para atuar com excelência na drenagem. E dentro desse tema, eu separei aqui 3 passos importantes, tá? Sendo o primeiro passo, trazendo um pano de fundo, né, de um porquê você deve investir o seu tempo aprendendo essas ferramentas que eu vou mostrar para vocês. Por que é interessante para você que atua com drenagem e quer crescer nessa área, dominar essas ferramentas? Ah, professor, mas eu posso fazer tudo no Excel, não posso? É isso que a gente vai ver aqui, né? Ah, professor, mas se eu fizer de uma forma mais simplificada, vamos ver aqui, tá? Então, assim, por que é interessante você investir aí o seu tempo para aprender a manusear essas ferramentas, ok?
Segundo ponto, pessoal, que é bastante polêmico, né? Qual que é a função do software e qual que é a função do engenheiro que está operando aquele software, ok? O software não veio para substituir o engenheiro, mas sim para auxiliar o engenheiro, né, na execução de alguns projetos, de alguns dimensionamentos, de modelagem, etc, etc. Então, qual que é a função que nós devemos ter, nosso dever ali perante essas ferramentas e o que nós podemos esperar dessas ferramentas? E por fim, né, as principais ferramentas aqui, os principais softwares que você não pode mais negligenciar. Muitas vezes você fala assim: ah, não, eu vou começar a utilizar a ferramenta, vou começar a estudar, mas você está postergando, postergando. As ferramentas estão se atualizando, o mercado está se atualizando. Daqui a pouco vai virar uma bola de neve. Né? Então, não deixe para amanhã. Você pode já começar hoje, ok? Então, essas ferramentas aqui são ferramentas que você não deveria mais negligenciar aí na sua atuação na drenagem, ok? Então, vamos lá, pessoal. Primeiro ponto aqui, por que aprender a manusear softwares de drenagem? Coloquei 3 pontos principais para você refletir aqui comigo. Primeiro ponto, a tecnologia, ela entrou na engenharia. E esse é um caminho sem volta. Ou seja, né, nós temos aí em vários cenários da engenharia essa situação, não só da engenharia, mas de outros mercados, outras atuações. Mas se a gente for pegar o nosso campo, olha só, projeto na prancheta, né? Nanquim e prancheta. Hoje em dia, ninguém mais faz projeto assim. Ah, não faz porque o projeto é feio, é ruim. Não, é artístico, tem um valor lá, até artístico, né? Além de técnico artístico, mas assim, a tecnologia chegou no mercado. Hoje nós temos o AutoCAD, tem o Civil 3D, o BIM. Então, os profissionais que ficaram somente no nanquim e caneta, nanquim e prancheta, não encontram mais espaço para atuar hoje no mercado. Tá? Então, a tecnologia, ela está aí, não adianta a gente fazer vista grossa, falar, não, vou usar não, porque serve para nada, bate no peito, vai fazer tudo sozinha. Olha, você pode até tomar essa decisão, né? Cada um é livre para tomar a sua decisão, mas você pode estar deixando ali muitos novos horizontes na mesa, né? Possibilidades ali de novos horizontes na mesa. Por quê? Porque olha só, hoje nós podemos contar com o poder do processamento dos computadores. Nós podemos contar com a representação gráfica que esses computadores trazem, né, às nossas mãos. Tá? Então, poder de processamento dos computadores é contar com o braçal do computador. Ok? Vou dar um exemplo aqui para vocês, pessoal. Imagine o seguinte: você fez seu projeto todo de drenagem urbana utilizando um Excel. Colocou trecho de rede, calculou raio hidráulico, velocidade, beleza. Agora, se o seu desagüe final for numa região que tem influência da maré, for numa região que tem influência do curso d'água, né? Ora, a sua saída está saindo livre, ora está saindo em carga, porque já tem uma coluna de água na saída, cria um remanso. Então, existem N e N possibilidades que fogem da análise de uma planilha mais simplificada. E você até pode fazer uma análise de remanso no Excel, isso é totalmente possível. Mas você fazer uma análise de remanso para vários cenários, para vários passos no tempo, para várias configurações, com água, sem água, isso daí já começa a ficar bastante complicado. Em termos de tempo, vai onerar demais, né, a sua agenda. Ok? Ah, mas eu quero ver ali a confluência de um curso d'água, eu quero ver uma escada hidráulica. Ah, mas eu quero ver um dispositivo diferente. Ah, quando chega no PV, a queda do PV, influência de maré. Quero ver toda a dinâmica do escoamento. Quero ver mancha de inundação. Tudo isso que são esses novos horizontes possíveis aí, se nós não estivermos atentos a essas ferramentas e manuseando bem essas ferramentas, esses novos horizontes vão ficar distantes, né? Então, obviamente, você tem a liberdade de ignorar, né, negligenciar as ferramentas, mas, do meu ponto de vista, não é tão inteligente, porque você pode, com elas, expandir os seus horizontes e, ainda mais, valorizar ainda mais o seu trabalho. Tá? Você que desenvolve projeto,
Você que desenvolve consultorias de drenagem, olha, as ferramentas aqui que a gente vai ver, elas vão potencializar a percepção de valor do seu trabalho, da sua consultoria, do seu projeto, além de elevar muitas vezes a régua técnica do seu projeto, né, fazendo com que você consiga enxergar pontos cegos ali que talvez você ainda não tinha percebido. Né? Então, seja pela tecnologia que entrou na engenharia e não tem mais volta, seja pelos novos horizontes que você pode desenvolver na sua jornada, na sua caminhada, né, com o poder aí do processamento computacional, seja pela valorização do seu trabalho, né? Muitas vezes você pega um cliente que ele é leigo, né? E ele não vê, ele não tem percepção nenhuma de valor numa planilha de Excel cheia de células, mesmo que ela seja 100% correta. Às vezes um cliente leigo ele vai entender uma mancha de inundação, mas não uma planilha. Então facilita nessa comunicação, essa percepção de valor com o cliente também. Ok? Então, seja por um desses três motivos ou pelos três motivos, né? Aqui nós devemos sim aprender e manusear essas ferramentas. Ok? Segundo ponto, pessoal, função do software, função do engenheiro. Quando a gente fala que a gente tem que aprender as ferramentas, a gente dá início a uma guerra, né? Uma briga de torcida de futebol. De um lado, nós temos engenheiros profissionais que falam assim, olha, eu não vou usar software não, que isso daí, ciência com dado, sai com dado, não sabe nem o que está fazendo, perde a percepção do engenheiro e tudo mais. Isso aí é um lado, tá? O outro lado é, não, eu vou resolver todos os meus problemas com software. Né? Eu vou entrar com os dados lá, já tem tudo pré-determinado no software, é só rodar o modelo, né? Exportar o resultado, tá tudo certo. Então, na minha visão, pessoal, a primeira torcida, né, que renega aí brutalmente as ferramentas, né, é como eu disse, pode estar deixando novos horizontes passarem, né, com essas ferramentas. Mas, obviamente, tem um ponto ali de muita coerência, né? Porque há uma defesa, né? Uma defesa da atuação do engenheiro. O engenheiro tem que saber o que está fazendo. Ele não pode pegar um software e achar que está tudo pré-pronto, né? Só clicando no botão. Não, ele tem que saber exatamente aquele processo, como funciona, quais são os dados de entrada, onde extrair esses dados para abastecer o software. Né, ter uma percepção de, olha, esse resultado não está muito coerente, não, com o que eu esperava. Né? Então, de um lado, tem muita razão nessa defesa, é que às vezes acaba sendo muito exacerbado, mas que tem razão de que o engenheiro tem que se manter como o cérebro pensante, é óbvio, né? Não tenha dúvida. Agora, do outro lado, né, dessas atualizações, também tem a sua razão, porque a gente não pode ficar parado no tempo. Né? A gente tem que saber utilizar os melhores recursos que nós temos em mãos. E hoje em dia, os melhores recursos passam, sim, por ferramentas de modelagem, softwares, etc. Tá? Então, quando a gente olha aqui para a esfera engenheiro, né, o engenheiro ele tem que continuar sendo o cérebro pensante da parada. Ele não pode delegar, né, o raciocínio lógico, o racional para um software, porque o software não tem sentimento nenhum. O software é frio. Você entrou com dado, saiu com dado, é aquilo lá. O software não vai falar, olha, veja bem, eu estou achando que esse ponto aqui da análise não está... Não, não vai fazer isso. Quem vai fazer é você, engenheiro. Então, antes de operar a ferramenta, é interessante que você tenha o mínimo de background, né? De conhecimento de causa. Por exemplo, eu vou modelar aqui um canal urbano, tá? E aí você usa uma das ferramentas que a gente vai ver aqui, faz a modelagem do canal urbano e aí você tem um resultado onde esse canal apresenta uma velocidade de, sei lá,
30 metros por segundo, 40 metros por segundo. Se você não tem uma percepção que um canal em área urbana nunca vai chegar nessa velocidade, como é que você vai ter a percepção que esse resultado está errado? Né? Você vai ter esse resultado de 30 metros por segundo, vai colocar no seu relatório e vai passar para frente. Por quê? Porque você usou uma ferramenta, mas não usou o seu cérebro pensante. Certo? Então, o engenheiro tem que ser esse cérebro que vai fazer essa análise. Então, o conhecimento técnico do problema é isso que eu estou falando. Se eu já estudei o mínimo do mínimo do mínimo de hidráulica de canais, já fiz alguns cálculos, eu sei que para ter 30, 40 metros por segundo, minha vazão tem que ser extremamente elevada e a declividade do canal também, rugosidade baixa. E se isso foge muito do meu caso, eu sei que tem algum problema ali. Clareza dos dados de entrada. Hoje em dia, os softwares estão cada vez mais pré-prontos, né? E aí tem que ter muito cuidado. Porque os dados de entrada, eles são mandatórios, né? Se eu coloquei qualquer dado de entrada lá, vai sair qualquer resultado e segue o jogo, né? Então, muito cuidado com os dados de entrada. Ah, eu vou entrar com hidrograma, mas você sabe construir um hidrograma, né? Ah, eu vou entrar com um hietograma de chuva, mas você sabe construir um hietograma de chuva? Então, esses conhecimentos são importantes que você já detenha-os, né? Pelo menos numa escala mínima, para que você possa ter clareza do processo. E, obviamente, né, no final do processo, já com o resultado, acurácia na análise dos resultados. Então, aquela coisa, saiu um resultado lá, você vai olhar para aquele resultado e deve ter o crivo, né, a acurácia e falar, isso aqui está coerente ou não está coerente. Isso aqui está dentro do que eu esperava ou isso aqui está muito fora do que eu esperava. Tá? Então, essa análise crítica precisa partir do engenheiro. Certo? Agora, o que resta ao software, então, né? O software vai ser o nosso braçal mecânico. Vai ser o nosso braço mecânico. Ok? Por quê? Porque ele consegue processar, o computador, cálculos complexos, né, com a sua força aí de processamento computacional, numa velocidade que eu e você juntos demoraríamos umas 10 vidas, né, para fazer. Então, obviamente que isso a gente tem que reconhecer, né? Esse poder computacional que ganhou espaço no mercado, ele é muito interessante, muito interessante. Existem métodos complexos hoje em dia para avaliar sistemas de drenagem, né? Que assim, você usa um método simples, você tem uma resposta simples, não tão assertiva. Você usa um método mais completo, você tem uma resposta mais assertiva. Só que para usar esse método mais completo, vai precisar de um processamento muito maior. Por isso que o computador, no caso o software, vai ser um grande auxílio para nós, né? E por fim, a parte menos importante, né, para nós engenheiros, mas que para o cliente às vezes é o mais importante, né? Que é a representação gráfica, né? Uma representação clara do cenário avaliado. Às vezes o cliente ele não entende nada que você está falando, mas quando ele vê uma mancha de inundação, agora entendi. Né? Então, essa percepção de valor também passa pela ferramenta. Ok? Agora, quais são os principais softwares que você não pode mais negligenciar? Vamos lá, pessoal. Vou abrir aqui para vocês. Primeiro software é o software Cisco, da UFMG, junto com a Pimenta Dávila. Ele é um software livre, gratuito, né? Você não consegue editar, não é porque ele é livre de edição, mas ele é gratuito, no caso, né? Mas ele é um software muito legal. Eu gosto muito dele porque ele tem alguns módulos que só ele que tem, né? Eu não conheço, por exemplo, nenhum outro software que utilize dos métodos Chanson, Watts e Assuda para fazer cálculo de escada hidráulica. Eu consigo fazer um cálculo de escada hidráulica utilizando outros softwares, como o OpenFOAM, por exemplo, né? Mas, assim, com esses métodos mais simplificados, né? É só o Cisco mesmo. Então, o que ele faz, né?
ele faz cálculo de bueiro, ele faz cálculo de canal de drenagem, ele faz cálculo de remanso, curva de remanso, ele faz cálculo de escada dissipadora, bacia de dissipação, confluência de canais, ou seja, você tem um curso d'água que une com outro curso d'água e vira um curso d'água só. Como que a água vai se comportar naquele trecho de união? Cálculo da curva do canal. Então, quando você tem uma curva num curso d'água, a lâmina d'água na margem externa tende a ser maior. Então, ele faz essa análise também. Então, é uma ferramenta bem simples mesmo, bem prática, bem fácil de usar. Gratuita, né, que tem que estar aí nos seus top 8, aí, nos seus top 8, né? Softwares que você vai utilizar. Ok? Segunda ferramenta aqui, ainda seguindo nessa ordem simplificada, né? A segunda ferramenta é o Macro Studio. O Macro Studio ele é um software também gratuito, né, que você consegue baixar e instalar no seu computador. E ele faz alguns tipos de análise interessantes. A velocidade do canal, o Cisco também faz, né? Então não tem tanta mudança. Agora, ele faz um cálculo de tensão de arraste no canal. E isso daqui também, pessoal, eu só vi no Macra, tá? Eu não vi nenhuma outra ferramenta mais simplificada que calcule a tensão de arraste. Ok? Você pode até fazer no Excel e tal, mas software mesmo, não. Então, ele calcula essa força que a água faz para mobilizar as partículas freajusante. Ok? Então, tensão de arraste é uma análise aí para canais de drenagem. Velocidade residual, ele também calcula isso daqui. Também eu nunca vi outra ferramenta que calcule isso, tá? Por quê? O que seria a velocidade residual, pessoal? Olha só. Imagine que eu tenho aqui, ó, fazer um desenho aqui para vocês. Imagine que eu tenho aqui um gabião aqui, por exemplo. Aí tem um filtro geotêxtil aqui embaixo, tá? Aqui eu tenho solo já. Aqui eu tenho preenchimento, né? Do colchão reno com pedra rachão, pedra de mão, tá? Então, várias pedras aqui, arranjadas e tal. Ok? Beleza. Se está passando um escoamento aqui em cima, que é a nossa velocidade média, a gente calcula, como o gabião, como o hip-rap, bloco articulado, enrocamento, outras soluções porosas, o que acontece aqui? A água consegue passar por entre as pedras, sair aqui na base e entre em contato com o solo. Isso daqui chama velocidade residual. E o seu solo de base, ele tem que suportar, então a velocidade admissível dele, né, tem que ser maior do que a velocidade residual. Porque senão a água passou por debaixo do revestimento e lavou o solo da base mesmo com o revestimento. Então, isso aqui não pode acontecer. Então, esse cálculo bem específico aqui, pessoal, de VR, velocidade residual, eu só vi no Macra. Tá? Por isso que ele é muito interessante para a parte de canais. Principalmente se for material poroso. Aí ele faz os cálculos mais simplificados também, nível d'água, área molhada, perímetro, raiz hidráulica, por aí vai. Tá? Então, aqui mais uma ferramenta. Outra ferramenta, pessoal, é o QGIS. O Civil 3D. O Civil 3D já é um software pago de modelagem, que a maioria de vocês já conhece, né? Então, ele não é específico para drenagem, ok? Mas ele tem vários módulos que são específicos para drenagem. Então, ele tem a ferramenta Pipe Network, né? Que dentro a gente consegue modelar as nossas redes de drenagem, modelar os PVs, fazer uma análise rápida hidráulica de todo o sistema, tá? Então, o Civil 3D é uma ferramenta para projeto de uma forma geral. Mas, obviamente, a gente utiliza ele para os projetos também de drenagem. Ok?
O QGIS. O QGIS ele é um software livre de geoprocessamento, no caso. Então, dentro dele, o que a gente consegue fazer? Olha, vou fazer um estudo hidrológico nessa região. Tá, então qual que é a bacia dessa região? Eu consigo, no SWIM, baixar o MDE, o modelo digital de elevação daquela região, traçar a minha bacia, e aí caracterizar essa bacia para desenvolver um estudo hidrológico, ok? Então, a aquisição de MDE, né, de modelo digital de elevação, eu consigo fazer no QGIS, o tratamento desse MDE também, a delimitação de bacia hidrográfica, a caracterização dessa bacia hidrográfica, a interpolação dos dados de chuva e por aí vai. Então, eu consigo, basicamente, fazer tudo isso dentro dessa ferramenta que ela é gratuita, 100% gratuita. Outra ferramenta aqui, pessoal, RecHMS. RecHMS é um software livre de modelagem hidrológica, ok? O que ele faz efetivamente? Ele faz o tratamento do MDE, que você pode baixar lá no QGIS. Ele faz a delimitação de bacia hidrográfica também, muito similar ao QGIS. Ele faz a modelagem chuva-vazão, ou seja, eu entro com os dados de chuva, ele converte essa chuva em vazão, né? Ele também faz amortecimento de cheia, ok? Então, se você tiver algum exemplo, né, que você vá precisar amortecer essa cheia, você consegue fazer essa modelagem hidrológica dentro do RecHMS. Você também tem a questão de propagação de onda de cheia. Então, o que gerou de hidrograma num ponto, quando ele for propagado até um segundo ponto, ele vai sofrer translação da onda e atenuação da onda. Tá? Hoje em dia, nós temos um treinamento só de RecHMS. Aqui dentro, por exemplo, ó, deixa eu só mostrar para vocês já a função dele junto com o geoprocessamento. Ó. Então, aqui dentro dele, você consegue fazer uma delimitação dessa bacia hidrográfica. Tá? Então, aqui, por exemplo, é o processo que a gente está fazendo. Então, aqui é só o MDE que foi baixado do QGIS, ok? Aqui já é o MDE trabalhado e tal, né? E já com a bacia hidrográfica delimitada, ó, várias subbacias aqui delimitadas com esse MDE, ok? Então, a ferramenta que está sempre sendo atualizada e as versões mais atuais já conversam aqui com o geoprocessamento também. Depois nós temos aqui o RecRAS. RecRAS é um software também gratuito de modelagem hidrodinâmica, ok? Então, o que ele faz, o RecRAS aqui, né? Ele faz mancha de inundação, ele modela a hidrodinâmica de pontes, de bueiro, canais artificiais, cursos d'água, rios, né? E uma função bem bacana, pessoal, é que na nova versão do RecRAS, que está aí para sair a versão alta e tal, alfa, né, e tal, ele também vai modelar redes de drenagem, redes fechadas de drenagem. Isso daí é bem interessante, porque o SWIM, até o momento, é um dos únicos ou mais capazes, assim, mais eficientes para modelagem de rede de drenagem. Né? Agora, o RecRAS, se também seguir nessa linha, vai se tornar uma bela de uma opção aí. E aí você vai ter tanto o RecRAS como o SWIM como opções. Certo? Aqui tem, só mostrar para quem nunca viu também a mancha de inundação. A gente tem um treinamento de RecRAS e a gente mostra aqui a mancha de inundação. Deixa eu ver. Que é o dam break. Vamos ver aqui. Olha só. Isso aqui é um caso em São Paulo, onde a gente vê a passagem da onda de cheia, né? No nosso trecho de estudo. Vamos ver se a gente coloca aqui de novo. Aqui, ó. Então a gente vê os bairros aqui, né? E a onda de cheia passando. E aí, com essa passagem da onda de cheia, a gente consegue ver todas as áreas que ficariam debaixo d'água, tá vendo? A gente consegue ver aqui, basicamente, todas essas áreas que estão debaixo d'água. Isso aqui é uma mancha de inundação, tá? Para quem não conhecia. Por fim, pessoal, SWIM. SWIM é um software também gratuito, tá?
E aí ele faz também a modelagem hidrológica e também hidrodinâmica. Então ele é 2 em 1. Então ele modela a chuva-vazão, mas ele também modela a propagação do fluxo nas redes IPV. Ele modela reservatório. Preciso fazer uma piscininha, um piscinão, um tanque de retardo, uma bacia de dissipação, dissipação não, de amortecimento. Né? Então, todos esses cenários aí de amortecimento, ele modela. Ele modela também técnicas LEED. Né? No caso, quando eu falo ele modela, né, é o operador que vai modelar utilizando a ferramenta, né? Mas a ferramenta possui essas propriedades, essas capacidades. Ok? E aí, o Swim também, para quem nunca viu, vou mostrar aqui para vocês, ó, como que fica um resultado aqui do Swim. Swim. Então, aqui, por exemplo, pessoal, foi modelado com essas 3 subbacias e a gente consegue ver os resultados tanto por paleta de cores aqui na planta dinâmica, por tabelas, por perfis longitudinais, né? Ele é bem bacana também, bem eficiente aí para modelagem, ok? Talvez ele perca um pouco de espaço aí no mercado para o REC-RAS, se sair o REC-RAS com essas funções de perfil de rede, lâmina d'água em rede, né? Vai ser bem interessante, mas é uma ferramenta aí muito requisitada e utilizada nos dias atuais, ok? Aqui, por exemplo, a gente tem essa passagem da onda de cheia passando pelas nossas redes de drenagem, certo? Bom, e para fechar aqui, pessoal, essas referências de softwares, né? Nós temos o software OpenFOAM. Esse software aqui é o mais desconhecidão de todos, tá? Talvez você nem tenha ouvido falar ainda, né? Não sei. Mas ele é um software, talvez um dos mais potentes de todos aqui também, porque olha só, ele faz a modelagem hidrodinâmica utilizando o CFD, né? Para quem não conhece, Computational Fluid Dynamics, né? Fluidodinâmica computacional é uma metodologia de cálculo e tal. E aí, olha só, essa ferramenta ela faz análise em 3D. Preciso ver uma escala dissipadora em 3D, como é que a água vai se comportar degrau por degrau. É o OpenFOAM que você vai usar. Tem uma passagem molhada, queria ver como é que vai se comportar. É o OpenFOAM que você vai utilizar. Ok? Então, dentro aqui do OpenFOAM, a gente tem aqui modelagem de qualquer estrutura hidráulica. Tá? Então, pensa numa estrutura hidráulica aí com uma geometria muito fora da caixinha, muito diferente, não importa, a gente consegue fazer no OpenFOAM. E o segundo ponto, pessoal, é modelagem nas 6 direções. Isso aqui é fundamental. Tá? Se você quiser extrair maiores informações no seu projeto, levar a régua técnica, né? Aqui nós temos modelagens nas 3 direções, ou seja, posso fazer em 3D a modelagem, ver o escoamento acontecendo em 3D, medir velocidade, tensão de arrasto, pressão, né, nível d'água, e por aí vai, sem muito limite geométrico. Tá? Exemplo, pessoal, deixa eu mostrar um outro exemplo para vocês aqui, ó. Já dentro dos elementos de OpenFOAM. Lá no final, a gente fez umas aulas bônus, e aí tem essa aula aqui, deixa eu ver, vou mostrar essa aqui. Que nós fizemos aqui uma rede de drenagem com PVs, né, dentro do OpenFOAM, e a gente consegue ver a lâmina d'água passando pouco a pouco e subindo aqui nos pescoços dos PVs, né? Em outros aqui nem tanto, né? Mas nós temos aqui basicamente esse sistema que foi feito em 3D e nós conseguimos avaliar dentro do OpenFOAM, certo? Então, pessoal, recapitulando aqui rapidamente com vocês, nós passamos aqui basicamente por que aprender a manusear essas ferramentas de software, né? Tem que ter um porquê para a gente saber o que a gente está fazendo aí com o nosso tempo, né? Depois, a função do software e do engenheiro para acabar com essa briga aí de torcida de futebol, né? Então, software é muito bom sim, mas também o software vai fazer tudo para você. Você tem que ter essa visão técnica de engenharia. Então,
tudo que a gente abordou aqui. E o terceiro ponto, os 8 softwares que eu particularmente uso aí nos projetos e que são, vira e mexe, requisitados pelos clientes também, até por isso que a gente acaba utilizando cada vez mais. Certo? Então, pessoal, alguns desses softwares aqui, inclusive, quem quiser se aprofundar, né, nós vamos ver no nosso mini curso de drenagem urbana, que vai começar aí no dia 28/10. Então, se você quiser se aprofundar aí nas ferramentas, né, no Cisco, no Swing, entre outras aí, faça a sua inscrição, que ela é gratuita, o link está na descrição desse vídeo. Faça a sua inscrição e participe lá com a gente. Tá? Vai ser gratuito, vão ser 4 dias de aula, 2 horas cada aula. E lá a gente vai aprofundar, vai criar um modelo do zero no Swing, por exemplo, vai usar o Cisco e por aí vai. Ok? Então fica esse convite especial aí para vocês também. E lembrando que se você é de São Paulo, não deixe de participar da nossa segunda imersão presencial de drenagem. Lá a gente vai afiar o nosso machado aí para o próximo ano. Beleza? Então, pessoal, eu queria mais uma vez pedir aqui a gentileza de vocês. Se você gostou desse conteúdo, clareou para você, deixe o seu like nesse vídeo para que o YouTube possa distribuir mais esse vídeo para outros profissionais. Se você já conhece aí outros profissionais, já clica em compartilhar, manda para eles, tá bom? E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva no canal para você estar por dentro de todas as novidades que nós temos postado aqui. Beleza? Então, pessoal, agradeço a atenção de vocês. Fiquem com Deus, se cuidem. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.